programa Diálogo Cósmico, namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras, pessoal que me assiste pela YouTube, namastê a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, dando uma de repórter, eu vou falar um pouco sobre aquele filme tão esperado que é A Chegada. Chegou a chegada finalmente, chegada a chegada, né? Eu assisti no Shopping Paulista hoje, eu estava lá. Eu assisti, a estreia foi ontem estava cheio demais, hoje não estava já tão cheio assim, deu para pegar lugar. E eu assisti o tal do filme. Eu tinha uma impressão ruim desses filmes de ficção científica. Quarto Grau eu acho uma porcaria, Independence Day eu acho uma porcaria, né? Tirando o Spielberg, que fez o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né? E alguns outros, ou aquele filme Intruders, 1992, que foi feito com base na ufologia mesmo, né? Eu acho que esses filmes passam longe dos ETs e da realidade dos ETs e tal, né? Então, assim, até foi uma grande decepção para mim quando o Spielberg fez A Guerra dos Mundos, né? Como que traindo, né, o fato de que ele acredita em ET e tudo mais, talvez por uma pressão de Hollywood. Mas, em geral, quem trata os ETs com seriedade, basicamente no cinema americano, é o Spielberg. E mais ninguém, né, que eu me lembre, assim, rápido. Mas aí eu fui assistir esse filme sem nenhuma expectativa, só mais porque as pessoas estavam perguntando, entendeu? Da história da linguagem e não sei o que, do ET, da nave, né? E, bom, eu gosto de ficção científica, evidentemente, né? Quem gosta de ET gosta de ficção científica. Então eu fui assistir. E eu fiquei muito, muito, muito encantado, muito bem surpreso no bom sentido, com a elegância com que o diretor tratou o assunto. Não tem como tem no Independence Day, aquela palhaçada de ETs hostis, imbecis, né, que matam, que querem destruir a humanidade e que ficam esperando não sei porquê, né, e até que um bêbado americano pega um teco-teco e se suicida se jogando contra uma nave e destrói elas em cadeia, né? Quer dizer, é uma patriotada americana ridícula, né? Como se a América é invencível, o ser humano é invencível e nem ET pode conosco. E numa forma absolutamente... O filme Independence Day foi encerrado de uma forma absolutamente hilariante, porque não tinha como eles vencerem seres tão invencíveis assim, né? Então esse da Chegada começa mais ou menos parecido. E eu falo assim, ai meu Deus, é de novo a mesma coisa, né? Eu já estou vendo esse filme, eu já estou vendo, já estava esperando o Independence Day. Então, na cena inicial é muito engraçado, tem uma professora, né? Eu também sou professor. Ela vai para a escola e ela chega na sala de aula, tá todo mundo fora, né? Ela não percebeu ainda que aconteceu alguma coisa de diferente no mundo. Então tinha 4, 5 gatos pingados na sala, ela olha e faz assim uma cara assim de, oh, que saco, né? É nada pior do que você dar aula para uma classe desestimulada, né? 4, 5 alunos ali te ouvindo, entendeu? Estão ouvindo, estavam todos com o note aberto, quer dizer, ninguém estava olhando para a cara dela. E ela começa a falar meio que para as paredes, né? Isso é bastante chato, professor. Hoje em dia é muito comum, os alunos ficam digitando no texto debaixo da mesa, assim, né? E ignorando o professor. E ela começa a falar assim, bom dia, né? Ninguém olha pra cara dela, né? Hoje eu vou falar sobre a língua portuguesa, né? É curioso que ela fala disso. Que foi fundada, que foi iniciada na Galícia, na fronteira com a Espanha, blá, 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 blá. E todo mundo continua lá. E ela se sente bastante... Eu sei como é a solidão do professor. Eu me vi muito naquela cena, entendeu? Quando você está falando para as paredes e as pessoas não estão dando bola porque você está falando, e ao mesmo tempo você não pode levantar e ir embora, porque o teu trabalho é ensinar. Então, às vezes você percebe assim que você... Eu, como professor, já tive essa sensação de que você dá vontade de fechar o livro e ir embora. Mas você não pode, porque você está sendo pago para ensinar, mesmo que eles não estejam interessados em te ouvir. Aí uma mocinha tá lá digitando, ela perde a paciência e fala assim, ei, cara querida, tem alguma notícia boa na TV hoje? Né? Você tá vendo aí na internet? Aí ela fala assim, professora,
liga a televisão. Aí a... Nossa, que absurdo, né? Ela fica mais ofendida ainda. Ela liga a televisão, ela descobre que tinham 12 naves extraterrestres que pareciam umas bisnagas, assim, um ovo meio oval, meio... pousadas em 12 pontos da Terra. Tava lá na Venezuela, na China, em Montana, sei lá, em vários lugares da Terra, na Austrália. E que tinha, então, assim, que isso configurava uma invasão. É muito parecido com o Independence Day, né? Que o Independence Day começa assim, que as naves pousam nas grandes capitais. Só que no caso dessas naves, desses seres, eles pousam em lugares assim malucos, né? Porque pousam na Venezuela, né? Quer dizer, ele não fica nem pousado, ele fica assim, a uns poucos metros de altura, pairando, né? E na vertical, assim, um ovo grande na vertical, negro, né? Assim, completamente negro, como se fosse tipo ferro fundido. O design é muito elegante. Também uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme é a elegância das formas. Por exemplo, é muito parecido com a ufologia, aquela questão da simplicidade. Não é aquelas naves todas rebuscadas, com muitos aparelhos. Não, você não vê aparelhos, você não vê nada. Você vê simplesmente um tubo quadrado, que é a entrada da nave, e a nave é uma coisa preta, oval, como se fosse de ferro fundido, né? Que condiz muito com a ufologia, né? Aquela questão das formas muito mínimas, né? Você é muito depurado, né? Você não vê assim reloginhos e sensorizinhos e luzinhas de monte passeando pela nave para fora, assim, como se vê no Star Wars ou no Alien mesmo. Você vê a nave do Nostromo, tem aquele monte de aparelhos, aquela parafernália, né? A nave dos ETs é extremamente minimalista, assim, né? E ela por ser uma professora de idiomas, aparece um coronel lá na escola dela, com um trechinho do ET falando, mas parece uma língua de baleia. E ele fala assim, traduz aí, né? E ela fala assim, não tem como, meu amigo, não se tem como traduzir. Evidentemente, por exemplo, que uma língua de ET, se você não tem a fonética, não tem as sílabas, não tem nada, né? Mesmo as línguas terrestres, né? Foram, por exemplo, quando Napoleão encontrou a Rosetta Stone, a pedra de Rosetta, que foi possível o Champollion traduzir, né? Alguns que estavam em aramaico, grego e egípcio. Ele só foi possível entender a língua do Antigo Egito por causa que a pedra estava em 3 idiomas. Então era possível fazer uma comparação entre o grego, que é uma língua que ainda existe, e o egípcio antigo, que estava morto, não se sabia mais traduzir. Então, por exemplo, se você não tem uma língua comparativa, uma língua extraterrestre é totalmente intraduzível, né? Você não tem como achar nada daquilo. E aí ela vai lá, ela é chamada, ela vai numa base e tal, perto da nave, e só podem os militares ali e tal, e ela vai entrando e ela começa a conversar com os seres. Ela está muito apavorada no começo, né? Ela entra lá naquele tubo e tem um vidro dentro da nave que separa os ETs dos humanos, né? E aí dentro de uma névoa assim sai um ser, e os dois seres que aparecem, né, são 2 polvinhos, né? Ela pergunta o nome dos 2 polvinhos, dos polvinhos, ela chama eles de Abbott e Costello. Isso é uma coisa muito interessante. A gente fazendo um paralelo entre isso e a ufologia, é muito interessante a questão dos nomes de ETs, né? Às vezes os nomes de ETs assim, são meio engraçados, né? Até me perguntaram assim, ET Bilu, ET, entendeu? Ariadne, sei lá, entendeu? Isso é possível? Eu falei assim, não é que isso é possível. O ET dá um nome, né? Depende do caso, se é verdadeiro ou não. Mas o ET dá um nome que é simplesmente um código para você lembrar dele. Então pode dizer assim, meu nome é Charles, meu nome é Madonna, sei lá, entendeu? Porque ele dá um nome que você possa pronunciar e chamar por ele, dentro da tua fonética humana. Porque na verdade esses seres são telepatas, né? Os extraterrestres realmente, na verdade, são telepatas. Então, código telepático, a voz não vocaliza a telepatia, né? E no caso desses seres, eles faziam uns sons assim,
uns grunhidos que o ser humano não conseguiria reproduzir. Você não conseguia fazer, vem cá falar comigo. Então, eles batizam os dois polvinhos. Os seres são chamados de heptápodes, né? Eles são heptades 7, né? Eles são duas criaturinhas que ela se comunica, né? Criaturonas enormes, assim, de 5 metros de altura, com longas pernas, assim, de polvo, né? E assim, depois você vê mais perto, assim, que eles têm um corpo, assim, estranho, assim, como se fosse uma cabeça e um corpo, tal. Aí perguntando por assim, poxa, mas que interessante, né? Por que eles não usaram os Greys, os reptilianos, né? Não usaram esses ETs comuns, né? Foi muito sábio, porque, por exemplo, se você tivesse usado o Grey reptiliano, você já estigmatizaria o filme, né? Ele já teria que ser parecido com alguma coisa de Grey reptiliano que já se sabe, ou de Pleiadiano, né? E coisas que já são conhecidas. Mas no caso não, eles pegaram um ser que praticamente não existe, embora a Cássia Faria tenha uma vez encontrado um ser polvoide, né? Que tinha uma cabeça de polvo. E, inclusive assim, o indivíduo que se viu como polvo, né, ele se viu numa vida passada nessa forma, ele não deixou muito claro como é que ele era. Ele falou que saíam uns tentáculos da cabeça dele. Não ficou muito claro pra gente se o corpo dele era um bípede com tentáculos ou se ele tinha feito ou se ele tinha pernas, né? E com tentáculo, e não deu para entender que forma que ele estava se referindo como polvoide, né? Então existem alguns casos aí na ufologia de seres com aparência de polvo, né? E aí, por exemplo, o ser tá lá, né? E eles dentro de eles ficam meio que nadando assim, e quando ela fala o nome dela, né, e quando ela tenta se comunicar com eles sempre respondem juntando que nem polvo mesmo. Eles abrem uma mãozinha e espirram uma tinta no vidro, né? Essa tinta é uma espécie de tinta de polvo que desenha sempre um desenho circular. E eles começam a entender depois que esses bichos, esses caras, só fazem coisas circulares, né? E aí ela vai lá, ela é uma grande tradutora, né? E ela descobre que que eles escrevem em círculos, né? Eles escrevem em círculos. Então, assim, que na verdade era uma frase, eles estavam escrevendo, mas sempre em círculo, nunca em linha. E aí eles ficam enlouquecidos ali tentando traduzir, aí tem chineses e tal, não sei o que, né? E aí os americanos resolvem não atacar e tal, mas os chineses já são mais da pá virada, pensam em atacar a nave que está na China, né? Porque tem 12 naves na China, né? E ela finalmente consegue decifrar a tal da linguagem, né? Sei lá como que ela consegue decifrar e se comunicar com eles. E no que ela faz isso, ela descobre que eles falam assim para ela assim, que eles tinham vindo para a Terra para ajudar, né? Para mostrar que o tempo não era linear, que o tempo é circular, né? Isso para mim me deixou muito chocado, né? Me deixou muito chocado, porque eu me lembro que numa hipnose que eu fiz com a Cássia Faria, ela comentou que os extraterrestres falavam sempre que o tempo era circular, o tempo não era linear, né? E eu confesso que fiz assim, eu fiz que entendi, né? Fiz assim, tá bom, é circular, não é linear. Não faz muito sentido, né? No filme os seres quiseram dizer que era possível, que não havia passado, presente e futuro, que tudo acontecia simultaneamente no universo. Depois vocês vão entender, eu não vou contar o final do filme, que é muito surpreendente e muito bonito, e na verdade é muito comovente, até dá para chorar. É muito triste o final, e não é um final de ficção científica ridículo, violento. Eles simplesmente vão embora, mas não é isso a conversa que eles têm com a mulher é muito interessante, com a tradutora, né? Mas assim, esse negócio de tempo linear
e tempo circular, que a Cássia Faria já tinha falado, eu nunca consegui entender muito bem. Então, quer dizer assim, eu entendo, né? A gente pode interpretar de diferentes formas. Na filosofia, quando se fala que o tempo não é linear, o tempo é circular, na filosofia clássica, é porque o Ocidente fala em criação, existência do mundo e fim do mundo. Então tem uma linha do tempo que vai de começo a fim, que vai do Big Bang, vamos dizer, ou da Gênesis, no caso do cristianismo, até o fim do mundo, o Apocalipse. Tá, então o Ocidente pensa, né, no universo começando, tendo sua vida e terminando. E que os ocidentais, que os hindus, os orientais, pensam no universo sempre circular. O que é o tempo circular oriental, né? O tempo circular oriental é a ideia de que existe o ciclo das reencarnações. Então tem uma frase do Buda que é muito bonita, né? Ele fala assim: os velhos de hoje são as crianças de amanhã. Né? Quer dizer, aquele teu idoso que está na tua casa que vai morrer, ele pode ser seu filho depois, ou pode ser seu sobrinho, pode ser uma criança que você vai encontrar na rua um dia. Aquilo ali era sua mãe, era seu pai, né? Isso é bastante frequente no budismo, você encontrar a ideia de que você vai encontrar os seus ancestrais nos teus descendentes, que existe uma ciclicidade da vida. Isso é muito bonito. Depois, por exemplo, também aquela coisa da respiração de Vishnu, né? Por exemplo, de que o universo é um abrir e piscar de olhos de Brahma, né? Ou de Vishnu, eu troco um pouco as bolas, eu sou Hare Krishna. Mas que ele abre o olho, o universo se cria. Quando ele adormece, fecha o olho, o universo se contrai. Então a gente tem, por exemplo, no budismo, se os orientais estiverem certos, e eu acredito que eles estão, porque os extraterrestres também corroboram essa teoria, o universo teria uma expansão e depois uma retração, um fim e depois um recomeço. Toda a matéria ia cair num grande buraco negro, ser reciclada e ejetada pelo outro lado, e tudo ia começar de novo, a vida ia começar de novo, uma nova vida, uma nova forma, mas também todos iriam passar por aquilo tudo de novo, né? Quer dizer que o universo é eterno. Ele é eterno porque ele é uma respiração de Brahma ou de Vishnu. Se alguém puder me dizer se é de Brahma ou de Vishnu, eu agradeço. Que ele enche, né? Esvazia. Então o universo teria a sua inflação e a sua deflação. Partiu da singularidade pelo Big Bang para a expansão infinita e depois para a retração até a singularidade novamente e assim eternamente numa sanfona, né? Numa espécie de sanfona. Nietzsche fala, né? Do eterno retorno, quer dizer, por exemplo, a gente observa como é muito curioso, eu que já sou velho, né? Eu posso falar um pouco disso, né? Como a vida é cíclica, quando eu vejo jovens fazendo exatamente as besteiras que eu fiz, falando exatamente as bobagens que eu falei. Então eu percebo assim como a vida é cíclica, como ela é repetitiva, né? Se você tem uma forma humana, ou se você é um animal, se você é um gatinho, um cachorrinho, você vai fazer as besteiras de gatinho, cachorrinho. Se você é um ser humano novo, você vai fazer as besteiras de ser humano novo, acreditar naquelas mesmas mentiras, naquelas mesmas bobagens que os jovens acreditam, depois cai do cavalo e percebe que a vida não é assim, né? Então, por exemplo, essa ciclicidade. No filme, não. No filme é a coisa quântica mesmo, dos paradoxos de viagem no tempo, né? De que você pode viajar para o futuro e saber o que você poderia mudar no passado. É aquela coisa assim, será que daria, que seria do universo, da Terra, se tivesse matado o Hitler bebê, né? Ou Hitler criança? Será que a Segunda Guerra teria sido evitada? Teria sido maravilhoso, né? Isso teria sido mesmo maravilhoso ou teria acontecido uma coisa pior, né? Quer dizer, então essa questão do universo, do tempo cíclico, se você pode viajar no tempo e modificar o tempo, então o universo, você poderia ficar eternamente girando numa mesma época, né? Modificando os ciclos de existência indefinidamente, modificando sua própria vida, reescrevendo sua própria vida. Por exemplo, se eu pudesse voltar no tempo, a primeira coisa que eu faria, não teria feito arquitetura. Foi o maior arrependimento da minha vida ter estudado arquitetura. A primeira coisa que pudesse conhecer o Chico, de 17 anos de idade, e falar assim, meu, escolhe outra coisa, pelo amor de Deus, porque você não vai exercer isso daí. Entendeu? Fui virar professor de inglês, poderia ter estudado letras, poderia ter estudado pedagogia, poderia ter estudado psicologia, poderia ter estudado qualquer outra coisa mais útil, né? Mas não fiz isso, né?
Porque a gente, quando é jovem, é burro e faz besteira, e pensa, e vai pelos outros, vai pro conselho de, sei lá de quem, entendeu? O que você vê numa revista, entendeu? Não tem maturidade para entender o que você quer, né? Então é muito bonito. Filme que eu recomendo demais, tá? Não vou contar o final, porque, né, seria chato, entendeu? Mas é imperdível. Realmente, foi um filme que realmente me comoveu, assim, no sentido de que coisa boa, que eu não esperava que fosse. Tá bom? Esse é meu comentário sobre A Chegada. Nota 10. Chegou bem. Assistam, ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.